Bom dia, boa tarde, boa noite, saúde e prosperidade em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma videoaula, aula de número 2, que fala sobre a condição humana. Então hoje nós vamos caminhar sobre esse ponto da nossa nova revista da Escola Bíblica, que é a Graça Escandalosa. Se você ainda não tem a sua, adquira com o seu pastor, na igreja sede, para que você também leia e que nós possamos juntos acompanhar essas lições, que ao todo são 16 lições nessa nossa nova revista, uma série de 16 lições em que nós iremos adentrar mais a fundo sobre a graça escandalosa. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a condição humana em todo esse meio, desse tema. A gente vai conhecer um tema super importante e juntos vamos crescer e amadurecer na presença de Deus à luz da palavra do Senhor, em nome de Jesus. E como de costume, tem a leitura para memorizar, que está em Romanos 3:23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso é uma certeza. Todas as pessoas elas pecaram e necessitam de reconhecer os pecados para voltar ao Senhor, para encontrar-se, vamos dizer assim, ter acesso ao Senhor através da vida do Senhor Jesus, que nos dá uma nova vida, através de nós reconhecermos Ele como o único e suficiente Salvador. Ele nos ajuda e o Espírito Santo nos ajuda e nos convence do nosso pecado, daquilo que nós um dia cometemos ou que ainda temos cometido na nossa vida terrena. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos direciona, é Ele que nos corrige, lógico, além da liderança que é instituída sobre as nossas vidas, que também tem um papel de aconselhamento, de correção, para que a cada dia essa natureza humana e a condição humana, que é o que nós vamos ler e vamos estudar no dia de hoje, essa condição humana ela seja moída, seja tratada, seja confrontada, para que a cada dia nós possamos ser um povo excelente, um povo que de fato reflete a imagem do Senhor aqui na terra. Eu gostaria de convidar você, com a sua Bíblia de papel ou a sua Bíblia digital, que acompanhasse essa leitura, porque é uma leitura não que as outras não sejam, mas que é de grande impacto e que é necessário para que nós possamos também olhar para dentro de nós mesmos, e que a leitura bíblica em classe. Eu gostaria que, se você não tem marcado esse trecho, ele é um pouco longo, você pudesse marcar na sua Bíblia para ter alguma referência sobre esse tema, e depois que também nós terminássemos essa lição, você pudesse ruminar sobre esse tema, porque é um tema de extrema importância e que traz alguns alertas para a realidade em que nós temos vivido hoje. Então eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia. Talvez você esteja assistindo a videoaula no seu celular. Talvez você consiga providenciar uma Bíblia de papel, mas se não, eu gostaria que depois você anotasse esse versículo e o lesse depois com mais calma, relesse, porque ele é de extrema importância, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos ler esse trecho e vamos falar um pouco ao longo dessa lição sobre o que tem sido descrito nessa passagem bíblica, em nome do Senhor Jesus. Todos prontos? Gostaria que você acompanhasse. E a leitura bíblica em classe, ela está em Romanos 1. Nós vamos ler do 18 até o 32. Essa versão que eu vou ler aqui com vocês, ela é NVI, e que diz assim: a ira de Deus contra a humanidade.
Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O 20. Pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. 21. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus, do Deus imortal, por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. 24. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. 25. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. 26. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixões uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. 29. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam, 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Agora nós vamos ler a introdução e vamos discutir um pouco sobre isso que nós lemos. Talvez a sua ficha caiu agora em lermos um texto que foi escrito há alguns ou vários anos, mas que refletem a atualidade. O escritor talvez nunca imaginaria que nós leríamos esse texto. Talvez a sua intenção foi enviar para essas pessoas para que eles tivessem isso como alerta, mas graças a Deus que isso chegou em nossas mãos através da palavra do Senhor, da Bíblia.
Um texto tão atual como a minha irmã ela costuma mencionar, a Bíblia, ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Então não deveria ser um espanto para cada um de nós tudo isso que tem acontecido com a humanidade nos dias de hoje e que irão acontecer futuramente. Isso é um alerta sobre o porquê a humanidade ela tem caminhado a cada dia para a perdição, para a destruição, para a maldade. Então, esse texto que nós lemos aqui hoje em Romanos 1, do 18 até o 32, reflete um pouco dessa atualidade em que o mundo tem vivido e que também, infelizmente, dentro da igreja, algum desses aspectos tem tomado de conta, tem visto em pessoas e que precisa-se haver um cuidado para que essa infecção ela não seja uma infecção generalizada e a igreja se torne semelhante ao mundo e não um lugar onde há uma referência de Deus. Então fica esse alerta. Nós vamos ler a introdução e vamos discutir um pouco sobre esse tema, sobre o que nós lemos e como é a palavra de Deus trazendo clareza para as nossas vidas e tudo isso que tem acontecido nos dias atuais. E a introdução ela diz assim: a carta de Paulo aos Romanos é uma das epístolas mais teológicas do Novo Testamento. No capítulo 1, Paulo discute a condição espiritual da humanidade, expondo como a revelação de Deus é evidente para todos através da criação. A queda não trouxe apenas alguns arranhões no caráter da humanidade, mas ruína, destruição e morte espiritual. Não dá para fazer uma maquiagem e melhorar a condição humana. Ela precisa de regeneração para levantar-se da morte espiritual em que está. Precisamos do Salvador real, porque estamos debaixo da ira de Deus. Misericórdia. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelado a injustiça de Deus, é revelado a justiça de Deus para uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17. No texto acima, o apóstolo Paulo apresenta um tema da carta aos Romanos, falando do evangelho da graça que alcança tanto gentios como judeus. Ele mostra que todos são indesculpáveis diante de Deus, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos 1:20. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Os gentios pecaram contra a revelação natural e os judeus contra a revelação especial. Ambos precisam de igual forma ser salvos e ambos só podem ser salvos pela fé em Cristo Jesus. Revelação natural: conhecimento acerca de Deus que se pode adquirir por meio da criação. Revelação especial: conhecimento acerca de Deus adquirido através de acontecimentos, pessoas e principalmente através das Escrituras. O texto em apreço não é apenas uma radiografia da sociedade gentílica dos dias de Paulo ou um sombrio quadro do mundo pagão, mas também um diagnóstico claro da real condição do homem contemporâneo. A humanidade toda está moralmente arruinada. Na leitura bíblica em classe,
vemos um texto profundo que trata da condição humana e da revelação da ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça. Então, desde a nossa infância, que o ser humano ele é conduzido a, a não ter Deus, a não conhecer a Deus e achar que as obras, que a criação, né, que é o mundo em que nós vivemos, eu digo plantas, animais, a nós mesmos, e tudo que foi criado, que isso não é uma atribuição divina. Desde a nossa infância, quando estamos na escola, o que nós aprendemos na escola? Que o homem, ele é a evolução do macaco. E essa é a evolução que foi instituída, né? A nós crermos que não fomos moldados e criados pelo próprio Deus. E a criação do mundo também na escola, a da terra em que vivemos, foi um efeito do Big Bang e não uma criação divina. Então, desde os primórdios, se tem sido ensinado e instruído a incredulidade, de não crermos no Senhor, né? Mas é impossível que o universo tenha sido formado sozinho, sem que um arquiteto tenha o planejado, sem que Deus tenha o planejado. E que esse elo perdido, né? Por isso que falam que são teorias, né? Teoria do Big Bang, teoria da evolução, porque são só teorias, não são fatos, né? Mas o Senhor, ele nos traz clareza, né? Quanto àquilo que foi criado, que somos nós, que foi tudo que a gente vê ao nosso redor, de belo, né? Desde um belíssimo pôr do sol até a formação de uma criança no ventre de uma mãe. Isso tudo tem a ver com a divindade de Deus. Algumas outras coisas não, que são obras humanas, né, que às vezes acabam trazendo a destruição. Mas o Senhor, ele criou tudo e todos, assim como nós aprendemos em Gênesis, né? O homem, a mulher. E então, à medida que nós vamos crescendo e entendendo, se não tomarmos cuidado, cada vez mais somos levados a não crermos que existe um Criador, existe um Senhor que nos criou, né? Então, precisa-se ter esse cuidado. E lendo tudo isso com a humanidade negando esses fatos, né? Que foi o que nós lemos no início do versículo, que são imperdoáveis, quando se nega esses fatos e anula-se, né, a pessoa de Deus, as coisas ruins elas começam a acontecer. Como eu falei sobre a atualidade, a gente leu um trecho em que fala sobre as paixões, que mulheres deixaram as suas paixões naturais para se envolverem com outras mulheres, assim o homem também, né? E dentre outros pensamentos malignos. E tudo isso a gente tem visto na atualidade, em séries, filmes, desenhos. Existe todo uma sutileza diabólica para influência contrária aquilo que Deus tem feito, né? O arco-íris, que é um sinal de Deus de que ele não destruiria mais a terra, a gente bem sabe o que ele se tornou na real, na atualidade, né? Para alguns grupos. Então, tudo isso para desfazer a divindade do Senhor. A gente vê em desenhos animados. Uma certa vez eu levei aqui para a igreja do Taboão alguns alertas sobre alguns desenhos que se passam e sobre a inversão de valores mesmo, do que é bom e do que é ruim. Então a verdade para algumas pessoas, a mentira se tornou verdade, e as mídias, as pessoas que não conhecem a Deus tentam vamos dizer assim,
empurrar goela abaixo aquilo que elas pensam e que acham. A gente viu sobre as más práticas que tem a ver com o não amor mais para com a família, a deslealdade. As redes sociais elas vendem uma vida perfeita, e as pessoas elas estão com doenças psicossomáticas porque não alcançam aquela perfeição que o influenciador que ela segue tem, porque é o produto que tem que comprar para ficar com a pele assim, a maquiagem que eu preciso comprar para ficar desse jeito. Eu não sou uma pessoa feliz se eu não tiver um carro do ano, eu não sou feliz se eu não estiver morando numa mansão. O relógio que eu uso fala qual é a imagem que eu quero passar. Se eu não tiver com um Rolex ou um Patek Philippe, para aqueles que são entendedores de relógio, sabem que são relógios caros. Se eu não tiver esse tipo de ostentação, eu não sou uma pessoa feliz. Isso tudo é o que o mundo vende e que traz como corrupção do caráter, né? Vamos dizer assim, pessoas que vendem uma felicidade, mas que não são felizes, infelizmente. E as pessoas são pegas nas redes sociais por quererem isso e se pegam ansiosas, depressivas, alguns acabam tirando a própria vida, e isso é um resultado da falta de Deus na vida delas. Porque quando a identidade ela é bem definida, eu não preciso da validação de ninguém, de um influenciador, de alguém que fala aqui na internet o que ele quer, né? Porque na internet as pessoas elas podem ser o que elas bem entendem. Então, quando eu reconheço, eu tenho uma identidade bem formada, eu sei quem eu sou no Senhor e quem o Senhor é para mim, eu não preciso dessa validação. Eu não tenho essa ansiedade. A Bíblia ela tem os direcionamentos e os remédios, vamos dizer assim, a cura, né, para todo tipo de situação. Sobre a ansiedade, a palavra de Deus ela fala para que nós não andemos ansiosos com coisa alguma, mas que nós devemos apresentar ao Senhor as nossas petições, as nossas súplicas, com ação de graça ao Senhor. Então, a palavra de Deus ela nos direciona a sermos pessoas de compromisso, de lealdade, pessoas que não praticam o mal, pessoas que têm como princípio a obediência aos pais, pessoas que tratam bem a família, porque a palavra de Deus ela também fala que se eu abandonar os meus, principalmente os de sangue, eu sou pior do que os incrédulos e abandonei a fé. E também fala sobre a lealdade, sermos pessoas sensatas. Então, mentirosos e arrogantes aqui também fala na palavra de Deus, homicidas, pessoas que têm uma rivalidade, que pregam o engano ou a malícia, que são cheios de injustiça. E as pessoas que ficam fora da presença de Deus, isso eu quero dizer e trazer um alerta que não é porque você está na igreja que você está na presença de Deus. Isso tem uma diferença. E alguns desses itens, eu tenho visto que infelizmente existe uma prática dentro da igreja. Pessoas enganadoras, pessoas que não têm palavra ao fazer negócios, que não honram os seus compromissos, invejosas, têm rivalidade dentro da igreja, tratam pessoas como número, né? Não como devido valor. Se eu não me engano, em 1 Coríntios 13, que é aquele trecho que fala sobre amor, que mesmo que se eu der o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tiver amor por aquilo que eu tenho feito, aquela atitude não tem valor nenhum. Eu, graças a Deus, tenho sido privilegiado e a minha família, porque nós somos e temos sido cuidados por pastores que não nos tratam apenas como um número ou uma meta a se cumprir, mas como pessoas e uma família. A nossa igreja ela tem um lema, né? Igreja Casa da Bênção, Igreja da Família. Então nós somos como família, mas infelizmente existe alguma rivalidade, existe uma inveja,
existe um engano e uma malícia em algumas coisas que precisam ser tratadas. E às vezes as pessoas elas não veem isso, e quando ouvem esse tipo de orientação que é falada, seja no culto, seja numa reunião de discipulado, seja em algo que tem a ver com a coisa do Senhor, ela sempre fala, não é para mim, não tem falado comigo, mas as práticas elas continuam sendo as mesmas. Então fica esse alerta para que essa infecção ela não tome conta da igreja, mas que seja curada. Então é necessário. Aqui fala sobre pessoas que elas não só fazem o mal, mas como querem influenciar outros e aplaudem aquele mal, né? A gente tem visto algumas discussões que tem acontecido aí fora, de pessoas que, eu digo, do mundo mesmo em si, né, sobre crimes, pessoas que fazem apologia ao crime, que acham que estão certos com as suas convicções. Isso tudo tem a ver porque não conhecem de fato a Deus. Então, por isso que eu pedi para que cada um de vocês marquem esse versículo, leiam, releiam, porque é uma questão para que nós como igreja possamos refletir e ver quais são os pontos que nós precisamos melhorar, e se em nós há algum desses itens que precisam ser deixados de lado. Que o próprio Espírito Santo nos convença se alguma dessas atitudes, sendo caluniadores, insolentes, arrogantes, presunçosos, invejosos, que esse mal ele seja deixado de lado, para que de fato a gente se torne a igreja em que a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão. Mas enquanto nós estivermos lutando dentro da igreja entre si, essa realidade em que as portas do inferno não prevalecerão, infelizmente ela não vai acontecer. Então precisamos ser sarados para sarar outras pessoas. Enquanto houver uma guerra, uma disputa entre nós mesmos, essa realidade de que nós iremos saquear o inferno, ela fica bloqueada. A palavra de Deus ela fala que onde há união, ali o Senhor ordena a bênção, né? Então essa competição às vezes ela é prejudicial. Então nós precisamos entender tudo isso para que juntos nós possamos avançar como igreja em nome do Senhor Jesus. Então nós vamos partir para mais um ponto da nossa revista, da nossa lição, e continuar estando atentos a esses alertas em nome do Senhor Jesus. Vamos para o próximo tópico. E o tópico 1 diz assim: a revelação da ira de Deus. Romanos 1,18, que nós lemos também, diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. O 1.1 diz: a depravação atrai a ira de Deus. Ira de Deus, essa expressão não indica alguma emoção, como se o Senhor Deus, em cólera, frustração e ódio, se voltasse violentamente contra os seus adversários. Pelo contrário, é a sua reação justa e santa contra o pecado, pois trata-se de um termo que aponta para o julgamento sobre aqueles que decidiram não buscar a Deus. Ela é motivada pelo amor de Deus, por sua glória e pela necessidade de julgar o pecado. 1.2. A ira é uma retribuição. Os homens terão de pagar por todo o mal que tiverem praticado, como também pelo bem que tiverem deixado de fazer. Essa retribuição será minuciosa, seguindo a lei da colheita, segundo a semeadura, em detalhes precisos. Em Gálatas 6, do 7 ao 8, diz assim: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Podemos afirmar que
Nossas escolhas definem como seremos tratados diante de Deus. Ou vivemos pela graça oferecida por meio do sacrifício de Jesus, ou vivemos pela lei e seremos tratados por meio dela. Mas, por ser teimoso e ter um coração impenitente, você acumula contra si mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuraram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação para os egoístas que desobedeceram à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre todo aquele que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego, mas haverá glória, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Romanos 2, 5 e 11. Consequência da rejeição. Existe uma consequência. Foi o que nós falamos no início, ao tratarmos da introdução e falando sobre o versículo que nós lemos. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque o atributo invisível de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis, porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu, dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Romanos 1, 19 ao 23. No livro de Salmos 19, do 1 ao 3, fala que a criação faz uma declaração sobre a existência de Deus. Salmos 19, do 1 ao 3, os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, um dia fala disso ao outro, uma noite o revela à outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz. A existência de Deus revela que há uma vida moral. Se não há um Deus pessoal, não há moral, certo ou errado. Se não há moral, não há pecado, transgressão. Se não há pecado, o certo e o errado são equivalentes. Logo, não há consequências nem mérito, mas também não há esperança. Misericórdia. Aí um dos pontos diz assim: se há um Deus infinito e pessoal, há obrigação moral por parte do homem. Se há moral, há certo e errado, e há diferenças entre eles. Se há certo e errado, há recompensa e há penalidade. Se há certo e errado, há recompensa e há penalidade. Deixe isso bem gravado na sua mente. Se há um Deus, é necessário reconhecer o governo de Deus. Deus tem direitos naturais de Criador e Redentor. Tem o poder de governo porque é o único independente do universo. Há leis que regem o universo e nosso relacionamento com o Criador. Viver uma vida fora dos padrões morais exigidos pelo Criador não tem desculpas. Salmos 19, do 1 ao 3, que foi o que lemos, diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Um dia discursa ao outro e uma noite revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve som. Em Romanos 1,19 diz: pois
O que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. A humanidade, ao ignorar a verdade e optar por seguir suas próprias inclinações, enfrenta sérias consequências, que foi o que nós lemos, né? Hoje a gente vê, infelizmente, pela política do país em que nós vivemos hoje, eu digo política, mas a política partidária, né? E quando fala sobre política, existe política em todas as áreas, né? Mas eu digo a política partidária do nosso país, né? A gente tem visto a cada dia como o país tem sido direcionado. Por isso que nós temos que orar pela nossa nação, pelo nosso país, para que o Senhor ele perdoe os pecados da nossa nação e sare a nossa nação. A gente tem visto criações e leis que têm sido tramitadas para não um julgamento justo, né? O cumprir com a justiça, eu digo uma justiça que seja incorruptível, que a gente sabe que a única justiça que é incorruptível é a de Deus. Mas existem brechas na lei em que as pessoas elas praticam o mal e continuam impunes, mas a gente bem sabe que com a lei da semeadura essas pessoas elas irão colher aquilo que foi plantado. Isso não se tem uma margem para erro quanto a isso, né? Sobre essa impunidade. Pessoas que têm sido prejudicadas por conta da ganância, que foi o que nós lemos, por conta da deslealdade, leis que ferem o princípio da família, que foi um princípio instituído por Deus, onde fala-se sobre todo tipo de coisa ruim que fere a vida do ser humano, sobre lutas que a cada dia a gente tem visto as pessoas tentando empurrar a goela abaixo. É uma artimanha, não digo artimanha, né, mas é uma ferramenta de guerra, dividir para conquistar. A gente tem visto que a cada dia surgem novos grupos com cada dia ideias esquisitas e que fogem do que é um princípio de Deus. Então, a cada dia surge uma coisa nova para dividir pessoas, ideias, e isso a gente não pode deixar que contamine a igreja, né? Dividir a igreja. O próprio Jesus, né, quando foi falado que ele expulsava os demônios pelo poder de Beelzebul, ele mesmo falou, né, que como que ele faria isso, né? Se um reino que é dividido, ele não pode subsistir. Então, por isso é necessário a união, estarmos juntos em nome do Senhor Jesus. Esses ambientes em que é dominado pelo povo das trevas, vou colocar assim, ele precisa ser invadido pelo povo de Deus. Eu digo da sociedade mesmo, pessoas sendo formadas, médicos, políticos, pessoas em todas as esferas da sociedade para que cause uma influência e um impacto social na nossa nação. Porque enquanto algumas coisas forem tratadas como um ambiente em que as pessoas elas não podem fazer uma faculdade, porque quando elas vão para a faculdade, lá elas se perdem. Se uma faculdade é responsável por corromper você, meu amigo ou minha amiga, eu sinto muito, mas você ainda não conhece quem é o Senhor. Então é necessário que tenha-se, como eu falei no início, saber quem é, a identidade de filho de verdade, saber qual é a preciosidade de reconhecer quem é o Senhor e de fazer por onde, de procurar cada dia ter uma vida na presença de Deus que seja uma vida excelente, seja no nosso trabalho, seja onde nós estudamos, seja em qualquer ambiente onde nós estivermos, nós devemos fazer a diferença, sendo o reflexo, porque as pessoas elas vão nos ler, elas vão conhecer ao Senhor através das nossas vidas, mas se as nossas práticas forem de engano,
forem de inveja, igual os demais praticam, qual a diferença terá, né? Então é algo para se pensar, em nome de Jesus. E aqui fala sobre corromper aquilo que de fato é um princípio do Senhor, trazendo caos, né? Quando um país ele não tem regras e não tem leis para que ele seja um lugar bem ajustado, o caos ele se instaura naquele lugar. Então, quando as pessoas não conhecem a Deus, elas são suscetíveis a uma vida de caos. Então, as leis, a princípio, né, quando fala sobre roubar é errado, a gente onde vê que isso é errado é na palavra de Deus. Sobre adultério, o lugar que a gente leu é a palavra de Deus. Sobre roubar, sobre matar, que é errado, a gente vê na palavra de Deus. Infelizmente tem se visto uma distorção sobre isso, né? Algumas declarações que a gente tem visto sobre pessoas que cometem aquilo que é errado e mesmo assim são beneficiadas e não tem o ato punitivo, né? Que é a penalidade sobre aquilo que é feito. As crianças têm sido criadas em um ambiente em que não pode se dizer não. Esse tipo de psicologia ela é ruim. Há pouco eu vi uma experiência de um pai contando que chegou na escola e a professora descreveu como que era o filho dele. Ele e o filho dele estavam praticando várias coisas na sala de aula, a balbúrdia, impedindo que a aula fosse feita. Ao invés de os outros pais reconhecerem e corrigirem os seus filhos em casa, quiseram culpar o professor, ir para cima do professor. Olha o tipo de ambiente em que as pessoas vivem, em que o certo está virando errado e o errado está virando certo. Tudo isso porque não existe um princípio fora da presença de Deus. É isso que as pessoas têm para oferecer. Então, corrigir os filhos é necessário para que eles não virem bicho, para que eles sejam pessoas de bem, pessoas de caráter, um bom caráter, na verdade, né? Porque caráter todo mundo tem, seja ele mau ou ruim, mas que sejam de um bom caráter. Então, a questão de compensar, de uma recompensa ou uma penalidade também tem a ver com isso, né? Uma sociedade que tem sido formada onde as pessoas não podem ouvir não, isso é um perigo. Então fica mais esse alerta também em nome do Senhor Jesus. E nós vamos para o ponto 2 agora, em nome de Jesus, que diz assim: revelação da ira de Deus. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio de sua injustiça suprimem a verdade, ou vamos dizer assim, trocam a verdade, vamos dizer assim. A rejeição implica que, ao não reconhecer Deus e sua autoridade, as pessoas vão enfrentar as consequências de suas escolhas. O 2.2. Entrega às paixões infames. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem os seus corpos entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Romanos 1, 24 ao 26. Aqui fala sobre a entrega às práticas impuras por rejeitarem a verdade. Essa entrega é uma consequência direta da escolha em viver longe de Deus. O 2.3. Mente reprovável. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. A rejeição à verdade leva a uma degeneração moral e uma mente que não consegue discernir o certo do errado.
resultando em ações que vão contra os princípios divinos. O 2.4. Atitudes e comportamentos destrutivos. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Romanos 1, do 29 até o 31. E também diz assim: rejeitar o conhecimento de Deus gera uma série de atitudes e comportamentos destrutivos. Esses comportamentos causam grandes danos às relações interpessoais e à sociedade como um todo. Infelizmente, as pessoas hoje em dia, para se manterem, para defender uma tese que elas falam, elas não se importam com a vida, com o próximo, a empatia já se foi. Às vezes a gente pega alguns relatos de briga no trânsito, em que por alguma bobagem ou algum descuido, infelizmente às vezes acontece, a pessoa se descontrola, às vezes a pessoa tem uma arma e acaba tirando a vida de outra pessoa. A pessoa com as suas ideias formadas, né, ficam longe de Deus, elas não se preocupam em que as atitudes que elas têm irão prejudicar os outros. É algo que eu sempre tenho falado, tanto em família, para minha esposa, mas compartilhando com os discípulos, é sobre o bem comum. Às vezes as pessoas elas não têm esse entendimento, esse pensamento sobre o bem comum, de fazer algo e de pensar algo, né? Talvez esse é um dos aspectos que eu vejo como algo interessante da minha personalidade, como melancólico, que analiso muito o cenário e vejo se alguma atitude que eu vou tomar ela vai acabar sendo prejudicial a outra pessoa, né? E não estou dizendo que eu sou melhor, né? Mas é algo que nós devemos ter, né? Como bem comum, como igreja, de medir os passos de aquilo que a gente vai fazer, para que outras pessoas elas também não sejam prejudicadas com alguma atitude que nós formos tomar, ou algum planejamento, alguma questão do tipo. Então, sabendo o que é certo e o que é errado, porque a gente sabe o que é errado, né? Bate aquele sentimento. Uma pessoa às vezes está tão escancarado que as pessoas sabem o que é errado e roubam a luz do dia. Isso tem a cada dia piorado. Então precisamos, como igreja, tomar cuidado para que essas pessoas elas sejam alcançadas, se arrependam e tenham uma vida na presença de Deus e tenham um caráter formado como o caráter de Cristo. Em nome de Jesus. A gente tem alguns exemplos na igreja de pessoas que foram restauradas. E o mesmo Deus ele continua operando esses milagres, continua libertando, continua sarando, continua transformando vidas. E ele não mudou, ele é o mesmo. Em nome de Jesus. E o 2.5 diz assim: embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte, eles não somente as fazem, mas também aprovam os que praticam. Romanos 1,32. Então, além de fazer o que é errado, as pessoas que rejeitam ao Senhor, elas aplaudem, vamos dizer assim, aqueles que praticam o que é a mesma coisa que é ruim, né? A Bíblia fala que os maus, né, o injusto, ele não sai de casa se ele não tiver um plano para prejudicar alguém. Então, a gente tem que tomar cuidado. Então, para concluir essa nossa videoaula de hoje, nós vamos ler o trecho final, que é a conclusão, que diz assim: o conhecimento de alguma coisa não é o suficiente. É preciso viver e praticar. A rejeição de Deus resulta em um julgamento que é tanto moral quanto espiritual. Essa revelação
nos mostra que há desculpas para cada ser humano na face da terra e gera também uma responsabilidade em nós que já conhecemos a verdade e devemos apresentá-la com palavras e por meio do testemunho pessoal. Testemunho pessoal, a nossa pregação, ela tem que ser as nossas atitudes, porque as pessoas elas só vão dar crédito àquilo que nós falamos e falarmos se as nossas atitudes elas estiverem de acordo com aquilo que a gente tem pregado. Senão vão ser só palavras vazias. Se a gente não tem capacidade de tratar bem a nossa família e aqueles que estão próximos da gente, como que a gente vai tratar bem as outras pessoas que a gente nem conhece? Pessoas que estão chegando a primeira vez. Se a gente só trata a nossa família com rispidez, com maldade, o que a gente vai ter para oferecer para essas pessoas novas que vão chegar na família? Se no nosso trabalho nós somos pessoas desleais, pessoas que prejudicam os outros, como que a gente vai ser uma pessoa justa com aqueles que chegarem, né? Com a obra de Deus, né? Então fica esse alerta. As nossas atitudes elas precisam ser atitudes de pessoas que verdadeiramente vivem o Evangelho, para que quando nós abrirmos a nossa boca e contarmos o nosso testemunho, ele seja um complemento daquilo que nós já estamos vivendo como igreja, como pessoas e como membros do corpo de Cristo. Que o Espírito Santo a cada dia ele tenha liberdade para nos corrigir, nos confrontar, para que nós possamos melhorar como pessoas a cada dia, em nome do Senhor Jesus. Então, esse é o fim da nossa lição 2, e fica esse alerta para nós como igreja, para que nós possamos a cada dia melhorar e não sermos infectados com essa infecção que é causada pela incredulidade, vamos dizer assim, ou por não reconhecer quem é o Senhor. Então, antes de nós orarmos, como no início eu não falei, se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Compartilhe essas lições com seus amigos, familiares, ative as notificações, o sininho, para que você receba um alerta quando cada um dos vídeos das lições forem postados, em nome do Senhor Jesus. E agora eu quero te convidar para que nós possamos orar juntos nesse momento sobre esse tema, em nome do Senhor Jesus, e que o Espírito Santo nos ajude a cada dia a sermos a igreja que a palavra de Deus fala, que é a qual as portas do inferno não prevalecerão, em nome de Jesus. Se você puder, eu te convido a fechar os seus olhos aí no seu lugar e vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento precioso aqui na tua presença. Meu Pai, nós bem sabemos do prejuízo que é não reconhecer a tua grandeza, a tua graça, a tua glória, Senhor. Meu Deus, que tudo aquilo que nos impede de reconhecer o Senhor, meu Deus, repreende esse mal do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, mas que a cada dia as nossas atitudes, a nossa forma de falar e de agir, seja segundo os princípios do Senhor. Que o Teu Espírito Santo a cada dia tenha total liberdade para nos confrontar e nos corrigir, para que nós possamos nos tornar, Pai, a Tua igreja, aquela qual as portas do inferno não prevalecerá. Nos ajuda, meu Pai, a estarmos unidos como igreja e crescermos de forma saudável, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu já te agradeço pelos Teus prodígios, milagres e maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Quero agradecer a cada um de vocês pela presença na nossa videoaula. Fiquem atentos às próximas aulas, em nome do Senhor Jesus. E em breve nós nos veremos aqui novamente, em nome de Jesus. Um abraço, fiquem com Deus. Que o Espírito Santo continue direcionando a cada um de nós. Amém.